O desgoverno de Lula bate recorde e aumenta a dívida do Brasil de maneira significativa. E olha, vou contar isto para você, entre outros assuntos mais, a partir de agora, nesse vídeo de resumo do que está acontecendo no Brasil. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o canal, eu sou Vando Soares, jornalista que cubro assuntos políticos. Deixa aqui seu like, se inscreva e vamos para mais um vídeo. Bom, 24 horas mais ou menos atrás eu gravei o último vídeo. Estou voltando aqui ao canal porque estava fazendo um levantamento, principalmente sobre essa questão que envolve Elon Musk, STF, Supremo Tribunal Federal do Brasil e também o Alexandre de Moraes. Estamos aguardando, os documentos aqui no Brasil em relação ao STF, já que o Congresso americano solicitou de Elon Musk esclarecimentos sobre as conversas do Twitter e a pressão que foi feita por Alexandre de Moraes e pela Suprema Corte Brasileira em relação, principalmente, à censura no Brasil, que é um dos assuntos mais comentados no mundo todo. Chegamos ao ponto do Brasil ter esse assunto como tema, Aqueles que se dizem defender a bandeira da democracia são exatamente aqueles que abraçam a censura. E acompanhamos nos últimos dias alguns jornais mudando, trocando de opinião, afirmando que realmente, por parte da Suprema Corte, está acontecendo coisas que não deveriam acontecer. Enfim, a gente trouxe isso aqui ao longo dos últimos dias. Mas vamos lá. Falar um pouco da economia, porque tivemos uma péssima notícia, que foi a desenfreada no aumento do dólar. E por que isso é ruim para o Brasil? Por que isso é ruim para o brasileiro? Porque toda vez que a moeda americana sobe, ela automaticamente engole a nossa moeda. E o poder de compra do brasileiro acaba caindo. O Brasil vive um momento muito delicado economicamente, e o que mais me deixa chocado é quando a gente vê a política de Haddad e de Lula não contribuírem para que a gente possa vir a sair desse momento delicado. Nas últimas 24 horas acompanhei principalmente jornais argentinos pontuando o governo do Javier Milei, de posição de direita na Argentina, que muito foi criticado, principalmente aqui na mídia brasileira, e que hoje tem dado uma resposta positiva, embora fazendo cortes que alguns, principalmente lá na Argentina, o criticam, mas cortes que estão fazendo a recuperação da economia da Argentina. Se hoje muita gente critica o Milei, outros estão aplaudindo, porque em muito tempo a Argentina não conseguia ter um saldo, um déficit, sempre em déficit, e agora teve um superávit. Ou seja, saiu do vermelho para o azul, porque adotou políticas de corte. No Brasil, o governo Lula e o Haddad não fazem cortes, ao contrário. É um governo que gasta muito. Os gastos do governo Lula são absurdos. E adivinha, amigo e amiga, quem é que paga esta conta? Claro, você. Já tivemos o aumento do combustível em algumas oportunidades. Os alimentos estão em preços realmente muito altos, principalmente em comparação ao salário mínimo. A gente vê principalmente a política de Lula de não cortar, ao contrário, ele incha a máquina. Já falei aqui em algumas oportunidades de 22 ministérios, hoje nós temos na casa de 37 a 39 ministérios, salvo engano. O que é um recorde de ministérios, e ministérios absolutamente inúteis, que servem apenas para engordar a máquina, inchar a máquina, para que o indivíduo contribuinte pague mais impostos. Nós tivemos notícias e trouxemos aqui na última semana a respeito do retorno do DPVAT,
aquele que Jair Messias Bolsonaro tinha tirado, né? Ou seja, o brasileiro não estava pagando o seguro DPVAT, existia um fundo muito grande, né? E foi detectado pelo governo anterior de Bolsonaro. E o que ele fez? Visando o bem-estar do brasileiro em diminuir a cota de impostos que nós obrigatoriamente já pagamos, ele cortou o DPVAT. Lula, ele sem fazer cortes na máquina e precisando arrecadar, ele traz o DPVAT de volta, que traz, sem sombra de dúvida, um peso a mais no bolso do contribuinte e do brasileiro, que a duras penas vem sobrevivendo no Brasil. Vamos lá. O governo anunciou que vai buscar o déficit zero. Não cumpriu. Nas últimas 24 horas, o governo anunciou, inclusive, que vai tentar um mínimo déficit, ou seja, na casa de 0,75 negativo, o que é, sem sombra de dúvida, vergonhoso. Para completar, a gente tem 1 trilhão e 77 milhões de dívida só nos primeiros 14 meses de Lula. Ele bateu recorde. Ele fez com que a nossa dívida aumentasse ainda mais, porque os custos e os gastos do governo são enormes. E acaba sobrando para a gente. Bom, é um recorde absurdo esse número que eu trouxe. Repito, 1 trilhão 77 milhões nos primeiros 14 meses de aumento da dívida do Brasil, que já se aproxima, até o final de 26, 27, de 80 trilhões do nosso PIB. Ou seja, o nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os produtos, né, de toda a produção financeira do Brasil, indústria, comércio, enfim, o nosso Produto Interno Bruto hoje está aí comprometido, e muito comprometido, porque a dívida do Brasil aumenta cada vez mais. Ou seja, a gente tem a desvalorização da moeda com o aumento do dólar, que naturalmente traz principalmente ao bolso do brasileiro a desvalorização do real, e aí cai o poder de compra. E aí tem muita gente, né, principalmente na mídia da esquerda, dizendo o seguinte: olha, o aumento do dólar é por causa da guerra. Mentira! O aumento do dólar já vinha por consequência da nossa má gestão aqui no Brasil. Claro que a guerra contribuiu, mas o que a gente tem de fato e de verdade é que o dólar vinha aumentando e chegou a 5,28%. 5,28. Um dólar vale 5 vezes mais 28 centavos de R$1 no Brasil. É uma vergonha. E o poder de compra do brasileiro não só cai, mas cai com ele também a qualidade de vida. Bom, vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês o problema das greves no Brasil. São 48 universidades em greve. Você lembra que no governo Bolsonaro a gente teve alguma universidade em greve, alguma instituição em greve? Teve alguma greve? Vocês lembram de algum assunto importantíssimo, né, de relevância de greve? Não, porque o Lula traz com ele todos os problemas. O governo Lula é um problema para a nação brasileira. A esquerda é um problema para a nação brasileira. E aí está, 48 universidades em greve. E mais, 71 institutos federais também entraram em greve. Por quê? Porque não estão sendo repassados os recursos para a sobrevivência dessas entidades. Detalhe, as universidades, a sua grande maioria, de esquerda, com pessoas ali dentro, com ideias esquerdopatas, ensinando de maneira esquerdopata, formando esquerdistas, militantes, e nem eles estão recebendo os recursos para se manterem. Aí tem outro problema, que é os casos da dengue. Nós batemos recorde novamente e chegamos a 3 milhões de pessoas, recorde histórico.
Nos últimos dias, salvo engano, acho que em São Paulo, né, 300 pessoas já vieram a óbito com esse problema. Ah, mas é um problema recorrente? Não é recorrente. A dengue voltou com tudo no governo de Lula. Pode-se dizer que é o presidente da República. E detalhe, a inoperância da nossa, principalmente, né, Ministério da Saúde no Brasil é uma vergonha. Não consegue resolver problemas que hoje a gente, por exemplo, eu que sou aqui do Rio de Janeiro, vários problemas nos hospitais federais. Falta de medicamentos, falta de remédio, falta de médicos. Sem solução e sem ninguém falar rigorosamente nada. Inclusive, a mídia esquerdopata segue calada. Imaginem se fosse Bolsonaro governando o Brasil. Quanta pancada ele já estaria tomando, porque enquanto fazia um bom governo, batiam tanto nele. Imaginem se fosse igual o Lula. E mais, vamos lá. Tivemos número recorde de invasão de terras no governo Lula e voltamos a ter novamente no Lula 3, versão 2024. O MST tem invadido terras em vários pontos do Brasil e, para completar, estão ameaçando invadir terras da Embrapa. Sabia disso? Pois é. Até a Embrapa pode ter terras invadidas pelo MST, que é financiado pelo PT, partido de Lula. A verdade está aí e clara para todo mundo. Só não enxerga quem não quer. Vando Soares, do Rio de Janeiro. Se inscreva, deixa like. Obrigado.